Shalom, meus irmãos. A paz e a graça do Eterno, soberano Yahweh, seja convosco em nome do nosso Messias Yahushua. Voltando aqui com a parte 2, eu vou dar a sequência direto, como eu estava falando. A palavra ímpio tem o sentido de maligno e comunica a ideia de destruir e arruinar, ok? Como a gente viu na parte 1, no capítulo 9 de Mateus, no verso 27 ao 31, onde os dois cegos eles são curados da cegueira, e o mestre pede para que eles cuidassem, para que ninguém soubessem disto, eles desobedecem e propagam os efeitos, né? Os feitos de Yahushua por toda aquela região. Então o que acontece? Eles desobedecem, eles agem pela emoção, né? Ou seja, perceba que agindo pela emoção, porque você desobedece o que é racional, o que é consciente, espírito, o espírito vivificante. Vai pegando, falou. Cuidai para que ninguém saiba disso. Ou seja, quem foi que falou isso? O mestre, o salvador da humanidade, o rei dos reis, o senhor dos senhores. O mínimo que os dois cegos pudessem fazer era obedecer. Como tem outros exemplos aqui, muitos outros, que se der tempo nesse vídeo eu vou comentar. Mas vamos seguir aqui o raciocínio. Aí, o que é que acontece? Eles vão e propagam. Então, eles agem, ok? Pela emoção. Desobedecem. Então, assim, o mal moral é tudo quanto causa dano. Ok? Aí você vem aqui. A palavra maligno, isso aqui está no rodapé da tradução da Bíblia do nosso irmão. A palavra maligno revela uma vontade concupiscente, um alto desejo, uma cobiça incontrolável, ok? Assim podemos compreender melhor o caráter do maligno, o diabo, que incapaz de controlar sua volúpia, né, esse alto desejo, essa concupiscência, né, incapaz de controlar sua volúpia, sagacidade e inveja, incita o ser humano a também pecar contra Yahweh. Então, diante disso aqui que a gente acabou de ler, a gente entende que o diabo é ímpio. Então, o caráter do maligno é esse, ó. Incapaz de controlar sua volúpia, sagacidade, inveja, uma vontade concupiscente, uma cobiça incontrolável. Incita o ser humano a também pecar contra Yahweh. Então o ímpio, por ele não controlar sua concupiscência, sua cobiça, volúpia, ele incita e ele leva outros a também pecarem, desobedecerem. Olha que forte isso, meus irmãos. E agora, irmão, em nome de Yahushua, vem a mensagem mais poderosa desses tempos. Oh, glória, aleluia, meu Pai. Olha só. O mestre é o nosso exemplo, nosso maior exemplo. Se ele pedia para não falar, a pessoa falava, o que é que acontecia? Gerava o quê? Uma fama. Era uma multidão. Lembra que disse que era uma multidão? Gerava fama. As pessoas diziam, idolatrado, aquela coisa. Só que aí a gente vê com o passar do tempo nos evangelhos que a multidão vai abandonando e o mestre acaba sozinho. Por quê? Porque as pessoas iam atrás do mestre por causa dos seus interesses. Compreende? Por causa de suas concupiscências. Sua cobiça. Ou seja, o mal do íntimo que está no ser humano desde da infância, né, desde o nascimento, ele é como se ele fosse intensificado. E aí impera todo o mal, a idolatria, tudo é. E a pessoa não busca por amor, por saber que necessita, que é racional, que é consciente. Pô, a gente tem um Criador. Tudo isso aqui tem um Criador. A criação maravilhosa.
o mar, a nuvem, o sol, os pássaros, os animais, os seres humanos. Então, as pessoas acabam não buscando pelo racional, pela justiça, pela verdade. Buscam por interesses. E aí, meus irmãos, vem a mensagem mais poderosa que eu quero falar agora. É assim que o sistema religioso e todo o sistema escraviza a humanidade. Através do marketing. Vocês já notaram, já viram aí em algum vídeo, ou na vida de vocês, profissionais, no mundo, né, no sistema, que o marketing é a alma da venda de qualquer negócio? Vocês já viram essa frase? Sem marketing não há negócio, não há venda. Então perceba, todo sistema utiliza do marketing para tudo. Tudo é marketing. Então, num sistema religioso, há séculos, eles vêm usando dessas estratégias para escravizar e para atrair mais incautos, pessoas que vão em busca de uma religião para suprir suas necessidades, alcançar os seus interesses. Então você vê nos templos de pedra eles falando que tem que contar o seu testemunho. Aí você vê em muitas denominações, né, os templos lotados. Por quê? Porque eles ficam colocando isso na mente da pessoa, que é tudo antibíblico, porque o mestre ele fala: cuidai para que ninguém saiba disto, veja que não digas isto a ninguém. Passagens aqui de Mateus 8, 1, 4, Mateus 9, 27, 31. Para não falar. E a gente vê o sistema religioso ensinando tudo errado. Tudo errado. E aí as pessoas sobem lá nos palanques, nos palcos, e começam a contar a sua história e tal. E ali, sem perceber, meus irmãos, sem perceber por causa da ignorância, eles não estão percebendo que eles estão o quê? Exaltando o homem, eles próprios. Não, porque aconteceu isso comigo, tal. O templo lá, aquela denominação, porque se a pessoa ir para aquela denominação, fazer aquilo que aquela pessoa fez, ela vai ser curada, ela vai ser próspera, ela vai arrumar um emprego, as portas vão se abrir. É assim ou não é que o sistema religioso faz? E quem é que está... Agora vem, olha só. Quem é que está por trás de todo esse engano, de toda essa rebeldia, desobediência? São os líderes religiosos. Olha só, Mateus 23. Olha só o que diz aqui em Mateus 23, do verso 1 ao 12. Então Yahushua pregou às multidões. Aqui ainda tinha as multidões. E aos seus discípulos. Olha a separação. E às multidões e aos seus discípulos. Olha a separação. Então tinha uma multidão ali, mas não era discípulo. Não era seguidor do Messias. Não obedecia, mas estava ali. Por quê? Por causa disso. Porque estão ali interessados na recompensa. É isso que o marketing faz. Não é assim no mercado? Seja qual for o mercado? As pessoas não fazem o marketing daquele produto, né? Seja um produto físico, ou um produto teórico, algum conhecimento, alguma coisa. E aí as pessoas vão atrás daquilo por quê? Por causa da recompensa, do que vão receber dos seus interesses. Compreende? E aí, esses líderes se fazem. Que são esses ímpios que receberam o dom, a graça, né? E aí o que acontece? Fazem tudo errado. Em vez de demonstrarem com o caráter no dia a dia, com a conduta, sem buscar fama, servindo a muitos, não. Eles testemunham. E aí eles atraem audiência, fama, poder. E aí incita
a muitos também a pecar, a desobedecer. E aí isso vira um ciclo interminável. Como a gente vê esse engano aí, ó, há milênios, mas eu tô pegando aqui, no caso de séculos, pegando o exemplo específico da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a mãe, a, né, prostituta, a Babilônia, e a filha evangélica. Aí, olha só isso aqui. Mateus 23. Então Yahushua pregou às multidões e aos seus discípulos, aos seus verdadeiros seguidores, e aos seus discípulos. Então separa uma coisa da outra. Aí ele fala, os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Os escribas, né, que escreviam ali, e os fariseus, os religiosos, que não, eu conheço a lei e tal, se assentam na cadeira de Moisés. Aí o mestre fala aqui, ó, fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Por quê? Porque eles estão falando, enquanto eles estiverem falando da palavra, ok? Eles, no caso, no tempo do Messias aqui, o sacrifício ainda não tinha ocorrido, então estavam todos debaixo da lei da Torá. Então ele fala o quê? Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Ou seja, o que eles estão dizendo é o quê? A palavra é a lei, é a Torá, é a Bíblia. Ok, fazei tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Tá entendendo? Eles não obedecem. Vocês estão conseguindo fazer a fusão do que eu estou falando, meus irmãos? É assim, a pessoa recebe, ok? A graça, a revelação, o dom. E aí, por causa de suas concupiscências, sua cobiça incontrolável, né? Por não conseguirem controlar sua volúpia, sua sagacidade, sua inveja, eles saem falando, propagando. E aí, o que acontece? Se tornam ímpios. Quantos não são assim? Quantas pessoas não são libertas do mundo, recebem a palavra, a graça, né? Recebem as revelações, saem da vida antiga e tal, conhecem como ficam alegres, aquela euforia, tal, aquela coisa, mas ao invés de obedecerem, não conseguem controlar sua volúpia, suas concupiscências, sua sagacidade, enfim, e saem fazendo do jeito dele. Esses são os ímpios. Esse é o caráter do maligno, do diabo, porque o diabo era um arcanjo. O diabo, ele recebeu muitos dons, né? Ele tinha uma patente, vamos dizer assim, entre os anjos, né? Ele era responsável por muitos anjos, ele era um arcanjo. Só que aí, ó, ele não teve controle sobre a sua volúpia, sagacidade e inveja. Foi uma cobiça incontrolável. Ele desejou a glória, que é só de Yahweh, do Criador soberano. Então ele começou a desejar aquilo ali. Ele que começou a desejar ser como o Criador. Que as pessoas o adorassem, o reverenciassem. Então ele desobedeceu, ele transgrediu. E aí, o que acontece? Por ele ser do caminho, por ele vir de dentro, né, de dentro dos anjos, né, do povo santo, do povo separado. Vai entendendo a ligação. Ele conhecendo, ele usa agora essa palavra para o intento dele. Isso é usurpar. Foi o que ele fez em Gênesis 3 com Eva. Eva fala da ordem que o Criador tinha dado a ele, a ela e a Adão. E aí o Satanás faz a pergunta, e Eva fala lá e ele vai falar, não, com certeza não morrerás. Ou seja, ele usurpa da palavra. E é assim de Gênesis a Apocalipse, ele usurpando, quando a gente vê, né, os ímpios agindo conforme os seus intentos, desviando os outros, sempre assim, usurpando a palavra. E isso só proliferou, porque a palavra está dizendo que nos fim dos tempos, isso iria se multiplicar. Então se multiplicou. Tipo, são muitos templos de pedra, são muitas religiões, e a internet está entupido. E vocês vão entender agora. Olha só, todos nós vamos entender agora. Aí ele fala, os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Ou seja, tá ali vendo uma pregação, tá ouvindo ali um documentário, alguma coisa, obedece a palavra. Contudo, não façais o que eles fazem.
Não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Não é isso que a gente vê com youtuber, com líder religioso, pastor, padre, enfim, seja qual for o líder religioso. E no mundo dos negócios também, com coaching, com palestrante, com empresário, seja o que for. Então, tudo que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Não, eu detenho o conhecimento. Se inscreve no Patreon, compra o meu livro, compra o meu curso, participa da minha consultoria, compra o curso que eu estou vendendo, sempre em destaque. Ó, o que eles querem é o quê? Ser observado pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas, né? Então a gente pode aqui trazer aqui, por isso fazem seus filactérios bem largos, ou seja, seu marketing, né, um negócio bem feito, né, um desenho, né, como é que diz, chama no marketing digital, todo um funil, né? E no mundo tem suas estratégias de marketing, né, que os templos usam, que os negócios usam, usa mídia, usa panfleto, usa não sei o que. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas, né? Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Você vê no mundo dos negócios, querem ser sempre os melhores, querem ser os mais ricos, os mais poderosos, querem ter mais dinheiro, né? Ostentam que detêm o conhecimento, né? Não, porque eu sou isso. Aí falam as suas profissões, que eu não preciso dar dando detalhes aqui. Não, porque eu sou isso, que eu se inscreva, não, porque eu tenho esse conhecimento, porque eu... Tá entendendo, meus irmãos? E aí gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem, ou seja, gostam de ser entrevistados, gostam de programas na TV, gostam de participar de canais grandes do YouTube, querem seus canais cheios de seguidores, com muitas visualizações. Estão entendendo a ligação do que eu tô falando? Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados rabi, mestre, coach, né? Mestre, coach, youtuber. Fulano é muito inteligente. Nossa, fulano é demais. Olha a idolatria, as pessoas não sacam que a internet, o YouTube é uma fábrica de ídolos. Porque todos eles entraram na internet, né? Porém, tem também o trabalho também offline, né? Tem esse engano offline, que é o que prevaleceu durante esses séculos todos, e agora nas últimas décadas, nas últimas duas décadas, de 2000 a 2020, agora proliferou na internet, que eles vieram também para a internet, e na internet foram criados mais ainda. Se no offline já tinham muitos, como é que chama? Que fala aqui também, né? Muitos que eles viajam aos mares e criam o quê? Prosélito. Muitos prosélitos na internet, então, ó, nossa, assim de prosélito, porque vão copiando e colando por causa dos seus intentos. E então, ou seja, o ímpio, ele incita o ser humano a pecar também. Porque as pessoas vão, é assim que faz, ó, então eu também tenho que vender curso. Então eu também tenho que botar meu Pix aqui. Então eu também tenho que botar minha conta. Então eu também tenho que fazer um canal no Patreon. Então eu também tenho que ter uma conta fechada. Então eu também tenho que abrir uma igreja, abrir um templo, abrir um negócio. Então eu também tenho que fazer esse curso. Então eu também tenho que comprar esse livro. Então eu também tenho que fazer uma consultoria. E aí as pessoas não percebem o que é uma idolatria. Entra todos nesse mundo da idolatria. E todos desagradando o Eterno. Desobedecendo a palavra. Por isso que é dito que a porta é estreita, o caminho é difícil e poucos são que encontram. Porque mesmo a gente falando aqui agora, compartilhando o entendimento que o Pai, em nome do seu Filho ungido, tem nos revelado, porque eu não sou dono de nada, não tenho nada, eu só estou falando o que ele está transmitindo pra gente aqui, somente, as pessoas ainda vão achar ruim. Sendo que tá aqui, ó. Aí, olha o que o nosso único mestre fala.
Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, de mestre, de coach, do que seja. Pois um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai. Papa, né? Você vê a igreja católica. Quantos papas não tem? Quantos aí não se dizem padre? Porque incita. O ímpio, ele incita. Ele passa do limite, ele recebe, ele passa do limite. Compreende? Lembra? Ímpio, maligno, diabo. Não controla, só cobiça, sua concupiscência, sua volúpia, sagacidade, sua inveja. E incita outros também a pecar, a desobedecer. E aí quantos não começam a fazer lá a teologia lá, não sei o que, pra virar padre, virar pastor. Aí, ó, e a ninguém sobre a terra, e a ninguém, aqui tá dizendo ninguém. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai. Porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Messias, que é a palavra do Eterno. Então a glória sempre é do Eterno, do Criador. E Yahweh, porque o Messias é o Filho dele, o unigênito, é a palavra, o verbo encarnado. Então quando a gente glorifica, louva e dá honra, né, e tem como líder somente o Messias, a gente está glorificando a Yahweh, o Eterno, o Pai dele, o nosso Pai, Todo-Poderoso. Aí diz aqui no verso 11, porém o maior dentre vós seja vosso servo. Tá entendendo, irmãos? O maior dentre vós seja o vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Não, porque eu sei o que significa Apocalipse. Porque eu sei. Não, irmão, não é assim. Irmãos, olha só o entendimento que o Pai tem nos dado aqui. Tal, vamos meditar junto, tal. Então, irmãos, qual é o propósito da nossa mensagem aqui? É a gente entender que recebemos do sumo sacerdote, da palavra, do Altíssimo, de todos os que creem no Messias, no Cordeiro Pascual, que se converteram verdadeiramente dos seus maus caminhos, que se arrependeram dos seus pecados, que nasceram de novo, que foram regenerados. Nós todos somos irmãos. Todos somos irmãos em caráter de igualdade. E todos nós somos responsáveis pela palavra. Somos outorgados como sacerdotes responsáveis pela palavra. Aqui, ó, em 2 Pedro 2. 2 Pedro 2 está dizendo aqui, irmãos, ó. 2 Pedro 2, verso 1. Está dizendo aqui, ó. 2 Pedro. Não, é 1 Pedro. 1 Pedro. Cadê, meu pai? 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Diz aqui, ó. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Yahweh, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, ó, consciente, racional, com o propósito de serdes sacerdócio santo, separado, oferecendo sacrifícios espirituais, racionais, conscientes, ó. Tá entendendo? Edificando, fortalecendo um ao outro. É isso, nós temos essa responsabilidade de estar alertando nossos irmãos, de estar combatendo o mal. Entende, irmãos? Chega de engano. Não sejam... Viu aqui Mateus 23, né? Não sejam vós. Não sereis tratados de rabis, pois só um é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos, e a ninguém sobre a terra tratai como vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Messias. Então, meu irmão, entenda de uma vez por todos nós. Essa questão de ser líder é uma característica ímpia. É uma característica ímpia. É desobedecer a palavra. É desobedecer a palavra de Yahweh. Dai de graça o que recebeis de graça. Olha só o que diz aqui em Mateus 27. No verso 1 e 2. Assim, Mateus 27. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes
dos sacerdotes, todos, e os líderes religiosos, anciãos do povo, os mais velhos, que se achavam os mais inteligentes, conspiraram para condenar Yahushua à morte. Ou seja, você acha que uma mensagem dessa aqui vai alegrar essas pessoas que se dizem ser o sábio? Não, meu irmão. Todos vocês, todos nós, filhos da promessa do Eterno, do Criador soberano Yahuwah, que creem no Evangelho da Graça, que são discípulos, seguidores do Evangelho, verdadeiros adoradores do Messias, todos nós somos irmãos e devemos estudar a palavra e buscar o entendimento da palavra, congregando entre irmãos, meditando, orando, jejuando em nosso quarto, no secreto. Essa é a maneira correta. E quando tiver alguma que querendo tirar alguma dúvida, compreender um pouco, congregai-vos, liga para um irmão que está na fé, a mesma fé que você, ou que se você não tem ninguém por perto, você viu alguém assim que demonstra ter uma fé verdadeira, busca esse irmão, liga, conversa com ele no privado e tal, congrega, estuda, abre a Bíblia em caráter de igualdade, sem tratar ninguém como líder. Aí se um irmão, ele demonstrar um pouco mais de entendimento e ele transmitir com humildade, aí diz lá em Tessalonicenses 5, né, que a gente tem que reconhecer, que a gente tem que dar força, parabenizar, mas como irmão, ô irmão, parabéns, que o nosso Pai te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que coisa maravilhosa, olha só que bênção, obrigado por esclarecer esse entendimento aqui, rapaz. Eu tava com essa dúvida aqui, tal. Ó, com amor. Não é aquela tratar o irmão como líder. Nossa, irmão, graças a você, eu fui liberto, graças a você agora. E aí idolatrar, sabe? Criar fama. É aí que tá o problema. E a tecnologia, a internet, ela fabrica, meu irmão. É uma fábrica de ídolos. Tá ligado? Ela fabrica ímpios. Pessoas que desobedecem a palavra porque vai no calor da emoção. Agem ali, ó. Sobe pra cabeça. Não guardam o coração. Não protegem a sua coroa, né? E deixam que os outros roubem o que tá escrito. A pessoa tá estudando ali, tá no seu quarto, sozinho, tá meditando, tá orando no secreto. Aí o pai da revelação, oh, glória, aleluia, tal. Tá todo ali feliz, aí vai assistir uma coisa, vai buscar um vídeo, um documentário, alguma coisa assim pra complementar, pra ser edificado. Aí vê no vídeo a pessoa agindo errado, fazendo coisas contrárias, só a conduta, sem falar nada, só ali, ó. Você já vê ali no rodapé do vídeo, com Pix, com conta, você já tem que estar ligado. Vendendo livro, vendendo isso aqui. Eu falei, peraí, com a palavra de alma? Como assim? Não, isso aí não tá condizente. Por quê? Porque tá na palavra aqui, eu percebo aqui o que diz em Mateus 10. Em Mateus 10, o Pai, ele chama os seus discípulos, ok? Porque ele no verso 9, no finalzinho, fala o quê? Que a seara é grande. Orai e pedir ao Senhor da vinha que mande mais trabalhadores para a seara, né? Para a colheita, para ajudar na colheita. Então no verso 10 ele começa dizendo que ele chama os 12 discípulos, né? Os seguidores dele, e dá poder para eles expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e males e tal. E aí, o que é que acontece no verso 7? Diz assim, ó, e à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está ao vosso alcance. Ó, e pregai esta mensagem. O reino dos céus é o que eu estou falando aqui. Está ao vosso alcance. Alcance de todos nós. Entende? Aí diz no 8, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Ou seja, recebeste de graça, dai de graça. Então você tem que ficar ligado em todos os sinais. Então, prestem atenção na conduta, no exemplo. Por isso que o mestre falava, oh glória, ele falava, não digas isto a ninguém, cuidai para que ninguém saiba disto. Por quê? Porque o intuito era aquela pessoa reconhecer a glória de Yahweh. Tá entendendo, meus irmãos? E a conduta dela, as pessoas iriam ver ela curada, ó como fulano tá diferente, e glorifica ao Pai. Mas se essa pessoa já sai falando, cria essa expectativa nas pessoas. É o marketing, tá ligado? Pô, eu também quero. Quem é esse homem? Quem é esse Messias? Ah, como é? Eu também tô com ó, minha filha aqui também tá doente, ó. Ai, nossa, eu tô com fome, eu tô cego, não sei o quê. E aí vai. E aí as pessoas vão por esse interesse, essa cobiça, tá? E aí todo mundo peca, e aí vira uma fábrica de ímpios, de ídolos,
E todo mundo desobedecendo ao Eterno, sem entender o que ele falou. Você está entendendo? Então o mestre, ele é o nosso maior exemplo. O próprio Filho do Criador, ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele falava para não falar, porque é o Pai que cura, é o Pai que nos dá tudo isso. Então, se ele chegou até aquelas pessoas, era por causa da fé daquelas pessoas. Então, se o Messias chegou até você, chegou a mim, o Evangelho chegou a nós, e nós hoje somos pessoas novas, é porque, meu irmão, a nossa fé. A gente foi curado por causa da nossa fé. Tanto que o mestre lhe falou, a tua fé te salvou, vá, não peques mais. Então, é a nossa fé, entende? Então, a fé dos irmãos que chegam nas mensagens corretas. A gente não precisa estar contando um testemunho. Então, esses 2 enganos foram derrubados agora. Esses 2 enganos de Satanás, do sistema religioso, que escravizaram e deixaram muitas pessoas prisioneiras. Inclusive eu também, por algum tempo, pouco tempo, graças à misericórdia do Eterno e Arma. Ímpio é o caráter do maligno, do diabo. É uma pessoa que conhece da palavra, mas desobedece. Age com emoção. E testemunho, o único testemunho é o de Arruxa. Esse é o testemunho verdadeiro. Nós somos testemunhas vivas de Arruxa, do Messias. É isso, meus irmãos. Um beijo grande. Fiquem na paz. Shalom. Oh, glória.